A santa paz de Deus, sejam todos muito bem-vindos para mais uma vez nós cumprirmos com o nosso propósito, a nossa rotina espiritual, mais um dia fazermos a leitura diária da Bíblia. Eu, junto com a sua companhia, todos os dias estamos lendo um capítulo da Bíblia e começamos esse estudo de forma regular no livro de Gênesis e com força e a fé em Deus nós vamos terminar no livro de Apocalipse. Hoje nós vamos fazer a leitura do livro de Êxodos, capítulo 14, quando o Senhor anuncia a ruína dos egípcios e faz os teus filhos, os israelitas, atravessarem o Mar Vermelho. Antes de começar, eu quero te pedir, por favor, se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like, deixe o seu gostei e compartilhe esse vídeo, para que mais pessoas conheçam esse trabalho que nós estamos fazendo, mais pessoas possam acompanhar a leitura da Bíblia e é a forma que nós temos de disseminar a palavra do Senhor. Vamos começar? No capítulo 12, o Senhor dá uma orientação a Moisés e diz que é para tirar o povo de Egito. Eles estavam habitando na cidade de Ramassés, na terra de Gozém, e leve eles para Sucote. Assim diz o verso 37 do capítulo 12. Hoje, no capítulo 14, nós vamos ver qual a instrução que o Senhor está dando a Moisés a respeito do direcionamento que ele está dando para o seu povo. Lembrando que o Senhor está guiando o seu povo pelo deserto através de uma nuvem, uma coluna de nuvem pela manhã durante o dia e à noite uma coluna de fogo. E agora ele diz para Moisés assim: fala aos filhos de Israel que voltem e que acampem diante de Pi-Hairote, entre Magdol e o mar, diante de Baal-Zefon, em frente deles assentarei ao campo junto ao mar. Eles estavam indo sentido Sucote, mas o Senhor diz assim: voltem e acampem em frente Pi-Hairote, diante do mar. Então eles estavam entre a terra do Egito e o Mar Vermelho. Isso era justamente para quê que o Senhor faz isso? Para estar confundindo o Egito, confundindo a Faraó. Porque ele diz assim no verso 3: então Faraó dirá aos filhos de Israel: estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou. Então Faraó vai pensar: eles estão perdidos, eles não sabem o que está acontecendo e o deserto agora vai matar estes homens. E o Senhor diz que vai endurecer o coração de Faraó e que Faraó vai perseguir os israelitas. Ele já avisa Moisés: eu vou endurecer o coração dele e ele vai voltar para buscar esse povo. A intenção de Faraó não é matar esse povo, porque nós vamos ver durante a leitura que o Senhor endurecendo o coração dele dos servos, eles vão dizer: mas se eles estão indo embora, quem serão nossos escravos? Quem vai trabalhar? Quem vai construir as cidades? Nós precisamos, vamos lá tomá-los de volta. E no verso 10 diz assim: e chegando Faraó aos filhos de Israel, porque Faraó sai atrás dos hebreus, manda preparar 600 carros, 600 carruagens, as melhores carruagens de guerra que ele tinha. Em cada carruagem com 2 homens, eles saíram para guerra, saíram para luta para recuperar os hebreus. Então, assim, chegando Faraó e os filhos de Israel vendo que estavam chegando, que eles estavam vindo perseguindo eles levantaram os olhos e eis que os egípcios vinham atrás deles e temeram muito. Então os filhos de Israel clamam ao Senhor. Os filhos de Israel clamam ao Senhor, eles têm um Deus, mas nós vamos ver que eles ainda não confiam plenamente no Senhor, porque no verso 11
Vejam que a partir desse momento, a partir do capítulo 14, versículo 11, começa a reclamação dos filhos de Israel. E ao decorrer do livro de Êxodo, nós vamos ver 12 vezes, durante 12 vezes eles vão dizer para Moisés: por que nos tiraste da terra do Egito para que morramos aqui no deserto? Vamos ver como eles falam isso. E disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isso, que nos tem tirado do Egito? Não é esta a palavra que temos falado no Egito, dizendo: deixa-nos que nos sirvamos aos egípcios, pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Glórias a Deus. Lembrem-se, irmãos, de quando o Senhor instituiu a Páscoa, Ele fala assim: comam ervas amargosas, para que vocês não se esqueçam da amargura desta terra. 2 dias depois, ele já tinha esquecido da amargura da terra e eles dizem a Moisés: não tinha sepulcros lá no Egito? E todos nós bem sabemos que o Egito é famoso pelos seus sepulcros, da forma com que eles embalsamavam os mortos, e existem até hoje, né? Cadáveres embalsamados de Faraó, de pessoas importantes na terra do Egito. Então eles foram meio que sarcásticos com Moisés, dizendo para ele: faltou sepulcro por acaso lá no Egito para que você trouxesse-nos, para que morremos aqui no deserto, antes tivéssemos ficado lá e servido os egípcios do que morrer neste deserto. Moisés, porém, diz ao povo: não temais. Ele vai dizer isto 80 vezes. Eles reclamam 12, que tirou eles da terra do Egito para que eles morram. Mas por 80 vezes Moisés vai dizer para eles: não temais. Estais quietos e vide o livramento do Senhor. Eu falo: não tenha medo. Acalma o teu coração e você vai ver o livramento que Deus vai nos dar. Que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. Calma, não temas. Se acalma e veja o que o Senhor vai fazer, porque esses egípcios que vocês estão vindo atrás de nós para nos perseguir, é a última vez. Vocês nunca mais vão ver esses egípcios. E no verso 14 diz assim: o Senhor pelejará por vós e vos calareis. Não somos nós que vamos lutar com os egípcios. É o Senhor Todo-Poderoso que vai pelejar contra eles, que vai lutar contra eles e vai fazer vocês ficarem quietos, calmos, e vocês vão confiar em Deus. Então diz o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Isso nos faz entender, irmãos, que no verso 10, quando eles estão vendo os egípcios vindo contra eles, e eles clamam, nós entendemos que Moisés também clama a Deus: Senhor, Senhor, nos socorre, né? E o Senhor diz para ele no verso 15: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Era essa a ordem: andem, marchem. E tu, levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Glórias a Deus. Quem pode imaginar o mar abrir um corredor e que você passe pelo mar em seco, sem molhar os teus pés? Glórias a Deus. Há muitos estudos que contestam esse milagre feito por Deus. Mas eu, sinceramente, irmãos, posso dizer do fundo do meu coração, eu sinto realmente muita pena, tristeza dessas pessoas que querem provar que esse milagre não aconteceu, que querem dizer que foi um vento que soprou, que não foi o Mar Vermelho que foi atravessado, que foi uma lagoa, e tantos outros estudos que dizem que isso não aconteceu. Mas muitos outros dizem que sim, que aconteceu, e a Bíblia
O livro da verdade de Deus está nos contando com detalhes como foi que aconteceu, que os israelitas passaram com pés secos pelo meio do mar. Glórias a Deus. Porque Deus, aquele que criou todo o firmamento, o Senhor que criou as águas, o Senhor que criou a terra, que criou os ventos, porque fala que veio um vento do Oriente e abriu o mar. Se o Senhor é aquele que criou o vento, não é de usar a natureza a favor dos seus filhos? Glórias a Deus. Tome essa verdade dentro do seu coração e guarde esse milagre para todas as vezes que, assim como os filhos de Israel rapidamente esqueceram, lembre-se que aquele que pode abrir o mar vermelho e livrar os seus filhos do perigo pode fazer muito mais por nós. Glórias a Deus. E ele diz assim: e eis que endurecerei o coração dos egípcios para que entrem nele atrás de vocês. E serei glorificado em Faraó, em todo o seu exército, nos carros e nos seus cavaleiros. Glórias a Deus. Quando ele diz que vai ser glorificado em Faraó, é porque Faraó também vai morrer. Na verdade, Faraó está com tanta raiva, está cegado, obstinado, que ele vai estar, na verdade, liderando esse exército. E ele vai ser um dos primeiros homens a estar entrando nas águas, entrando nesse corredor. Porém, nós já sabemos o que acontece com ele. Eu vou deixar na descrição desse vídeo Salmos. Em vários textos de Salmos, nós sabemos que Salmos foram escritos não só por Davi, mas por outros homens também. 2 Salmos são escritos por outros profetas. E eu vou deixar aqui na descrição que eles falam sobre o poder de Deus quando abriu o Mar Vermelho e falam também sobre a morte de Faraó, principalmente no Salmo 136, do verso 13 ao verso 15, fala claramente que Faraó morre nas águas do Mar Vermelho. Glórias a Deus. E ele termina dizendo assim: os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. Quer dizer, ele diz, quando todos saberão que eu sou Deus Todo-Poderoso, que não há Faraó não é Deus. Sequer deuses, nada, todos eles o Senhor destruiu ali na terra do Egito, mandando as suas pragas, e agora ele termina com aquele que ainda se achava Deus, que é Faraó, e o Senhor vai mostrar o seu poder. No verso 19 fala assim: e o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. Ia entre eles e o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era escuridade para aqueles. Então, vejam bem, só para nós entendermos essa parte. O anjo de Deus guiava aquela coluna de nuvem durante o dia e à noite se transformava em coluna de fogo. Quando os egípcios, tudo isso acontece à noite, ao entardecer começa a perseguição dos egípcios e entra na calada da noite. E então, o que Deus ordena ao teu anjo? O anjo passa a andar atrás, não anda mais à frente do povo, ele anda atrás do povo dos israelitas, e aquela nuvem que separava os dois exércitos, porque os egípcios eram um exército de guerra, mas os filhos de Israel eram um exército que eles estavam organizados. Tanto que nós vimos aqui no capítulo 12 que ele fala que eles saíram como se fosse um exército, ou grupos em algumas escrituras. Por que um exército? Porque o exército é a mais óbvia disciplina que existe, separados em grupos. Então nós imaginamos que eram os homens mais jovens, depois os homens já eram de meia idade, as crianças, as mulheres, os idosos, mais homens atrás deles. Então eram grupos organizados, por isso que chama-se também de exército. E tudo que o Senhor faz muito bem organizado. Então essa coluna andava no meio, entre os israelitas e os egípcios. Para os israelitas, ela era claridade, ela iluminava o caminho deles. Para os egípcios, ela era
pura escuridão era um breu, e aqui diz, eu vou ler novamente o verso 19. E o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era escuridade para aqueles são os egípcios. E para estes clarecia a noite, de maneira que em toda a noite não chegou um ao outro. Glórias a Deus, aleluia. O Senhor não deixou os egípcios alcançar os israelitas. Então Moisés estende sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar se tornou em seco e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes como um muro à sua direita e à sua esquerda. Glórias a Deus. O que o Senhor faz abre aquela fenda no meio do mar, os israelitas estão passando, e o Senhor, no exército dos egípcios, ele atrapalha eles, quebra a roda, empina a roda, e dá muito trabalho, até que eles alcancem os filhos de Israel. E aqui fala no verso 25 que tirou roda, que entortou roda, e assim por diante. E no verso 26, e disse o Senhor a Moisés, estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Quando o último filho de Israel entrou no mar, e os egípcios estavam vindo, o Senhor dá outra ordem para Moisés. Moisés, estende a tua vara e torna as águas. Agora é Moisés que está fazendo, é Moisés que está falando ao povo, Moisés já está fortalecido, Moisés está entendendo que o Senhor capacita, e Moisés crê, porque sem fé, se você não crê, não há, um milagre ele não acontece, é necessário crer. E Moisés cria totalmente no poder de Deus e no poder que Deus dava a ele. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar e as águas tornaram sua força ao amanhecer, e os egípcios fugiram ao seu encontro, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar, porque as águas tornando cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó que haviam seguido no mar. Nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar a seco, e as águas foram-lhes por muro, e na sua mão direita e na sua mão esquerda. Glórias a Deus. Quando Moisés fende o mar novamente, as águas tornam. Mas elas tornam como? Elas tornam atrás, passa o filho de Israel e as águas vão se fechando. E todo o exército de Faraó é coberto, e aqui diz que não ficou nenhum deles. Glórias a Deus. Todos os homens do exército, daqueles 600 cavalos, que cada um tinha 2 homens, então imaginamos que sejam 1.200 homens cobertos e exterminados nas águas do Mar Vermelho. No verso 30 diz assim, assim o Senhor salvou Israel naquele dia das mãos dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios. E temeu o povo ao Senhor, e creram no Senhor e em Moisés, o seu servo. Amém, glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus. Irmãos, quanta maravilha o Senhor apresentou no capítulo 14. Quanto poder o Senhor nos mostrou, quanto amor, quanto cuidado. Cuidado com seu anjo protegendo, cuidado com o Senhor quebrando as rodas do inimigo, atrasando o inimigo para que ele não chegasse aos seus filhos. Os filhos atravessando o mar. Quem imagina atravessar o mar com o pé seco? Glórias a Deus. Durante toda a noite os filhos de Israel atravessaram o mar, e na manhã, no amanhecer, diz assim, o mar tornou a sua força ao amanhecer. Quando estava clareando o dia, o Senhor falou, fecha as águas.
Não deixe que o inimigo chegue aos meus filhos. E é assim que o Senhor faz conosco, irmãos. O perigo está próximo de nós, mas entre nós e o perigo tem aquele anjo. Lembram que eu disse que o anjo está ao nosso redor e o inimigo ao nosso derredor? E é isso que acontece conosco. O anjo está aqui no meio, nos guardando. Não vamos dar brechas ao inimigo, não vamos murmurar, reclamar. Vamos crer profundamente no poder e no amor de Deus, porque Ele é aquele que nos guarda e nos livra e cuida de nós constantemente. Glórias a Deus. Vamos orar? Feche os teus olhos se você puder e mantenha essa comunhão maravilhosa, essa glória que estamos sentindo na presença de Deus. Deus, Pai Todo-Poderoso, Pai querido, Pai amado, Criador do céu e da terra e de toda a natureza, Pai, te agradecemos, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua benevolência, Senhor, te agradecemos por todo o livramento que tem feito em nossa vida, desde a antiguidade até o dia de hoje. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem posto em nosso caminho e principalmente por tudo que o Senhor tem tirado do nosso caminho e da nossa vida. Senhor, pedimos perdão pelos nossos pecados e te pedimos também, Senhor, acrescenta em nós a fé, nos fortifica na Tua graça. Queremos ser os Teus servos, use de nós, Senhor, conforme a Tua boa e perfeita vontade. Senhor, te pedimos, guarda a nossa família, guarda a nossa casa, a todos os nossos amigos, nossos familiares. Te peço também, Senhor, por honra de Cristo Jesus, guarda a todos os nossos irmãos e abençoe grandemente a vida deles, a todos que nos acompanham na leitura diária da Bíblia, que compartilham a Tua palavra, que curtem a Tua palavra, que se sentem felizes, Senhor, em estar aprendendo o Teu ensinamento e alimentando a nossa alma da verdade de Deus. Senhor, nos achegamos a Ti sempre por honra e mérito do Teu Filho amado, o nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Por tudo, Deus seja louvado. Amém. Graças a Deus. Muito obrigada pela tua companhia. Eu te espero amanhã. Um grande beijo. Deus te abençoe.